Tem uma pergunta que me acompanhou durante esses dias. Eu estava lendo aqui a defesa de Sócrates e eu acabei me deparando com um trecho que parece ter sido escrito por Platão ainda ontem. É um trecho que Sócrates ele vai indagar. Ele vai dizer o seguinte, mais ou menos assim: não te envergonhes de pensar em acumular o máximo de riquezas, fama e honra, sem te preocupar em cuidar da inteligência, da verdade e da tua alma, para que se tornes tão boa quanto possível. Cara, eu fechei o livro por alguns segundos, porque essa pergunta, ela não é sobre Atenas, ela é, na verdade, sobre nós. A gente hoje vive numa época obcecada por acumular. Acumular dinheiro, acumular seguidores, acumular conquistas, acumular experiências, reconhecimento. E quase nunca a gente para perguntar o que está acontecendo por dentro, enquanto tudo isso cresce por fora. O que está acontecendo por dentro quando eu me disponho tanto a conseguir as coisas? Hoje quase tudo é mensurável. O quanto você ganha, o quanto você fatura, o quanto você produziu, o quanto você entregou, o quanto você evoluiu. Estamos cercados de métrica, essa que é a verdade. Mas existe uma pergunta que não aparece em nenhuma planilha. E a pergunta é a seguinte: você está se tornando uma pessoa melhor ou apenas mais bem-sucedida? Já parou para pensar nessa diferença? Você está se tornando melhor ou mais bem-sucedido? Porque são duas coisas diferentes. Na realidade, duas coisas muito diferentes. A nossa cultura fala o tempo inteiro sobre performance, mas quase nunca sobre caráter. Ela celebra a visibilidade, mas raramente fala sobre integridade. Não há nada de certo em prosperar de forma alguma. O problema é quando prosperar vira substituto de profundidade. O problema não é ter sucesso. O problema é quando o sucesso ele vira uma meta, ele vira um objetivo e não uma consequência. E aí eu faço uma inquietação para você, para nós. Qual é o lugar do sucesso na sua vida?
Você busca o sucesso como uma meta? É isso que você tanto almeja? Ou o sucesso vai ser a consequência daquilo que você faz? Quando a gente começa a medir a própria vida só pelo que pode ser visto, tudo vira um problema. Mas uma coisa é certa, o mais perigoso não é escolher o dinheiro. O que realmente é perigoso é o deslizamento silencioso. É quando você acorda de um dia e percebe que faz meses que não conversa consigo mesmo. Quando você percebe que há meses você não se pergunta: eu estou sendo honesto? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu acredito? Eu estou cuidando da minha inteligência, da minha verdade, da minha alma? Será? Porque de fato o mundo sempre vai incentivar a gente a crescer por fora. Mas ninguém vai bater na sua porta perguntando se você está encolhendo por dentro. E talvez seja isso que Sócrates vai chamar de vergonha. Mas essa vergonha não é a vergonha moralista, mas a vergonha de perceber que você investiu tudo na aparência e quase nada na essência. E aí eu pergunto para você que está me assistindo: o que é cuidar da alma? Quando Sócrates ele fala em cuidar da alma, ele não está falando de algo místico. Ele está falando de lucidez, de examinar a própria vida, de não agir automaticamente, de não viver como um piloto automático do desejo coletivo. E dessa forma, cuidar da alma talvez seja ter coragem de reviver uma decisão que dinheiro, mas que tirou a sua paz. De novo, talvez cuidar da alma seja ter coragem de rever uma decisão que deu dinheiro, mas que tirou sua paz. O que é que vale mais? Ter dinheiro ou ter paz? Ter coragem de recusar algo que aumentaria seu status, mas diminuiria sua integridade. E aí a gente vê hoje em dia, né, quantas e quantas pessoas na internet ganhando bons cachês, vendendo o jogo do tigrinho.
vendendo bet. Ter coragem de ficar em silêncio quando o mundo pede barulho. Porque no fim das contas, o que é o sucesso? O que é o sucesso? O que é ser bem-sucedido? É ser visto por muitos ou estar em paz consigo mesmo? Nunca tivemos tantas oportunidades de crescer e nunca tivemos tão ansiosos. A gente nunca teve tanto acesso e a gente nunca teve tão inquietos. Talvez porque estamos nutrindo muito a superfície e muito pouco a raiz. E árvore nenhuma sobrevive só de folhas. Você sobrevive? A pergunta de Sócrates não é contra a riqueza. É contra viver sem examinar o que estamos nos tornando. Porque você pode ganhar o mundo inteiro e ainda assim perder algo que é para você essencial. E às vezes essa perda, ela é silenciosa. Ninguém percebe, nem você. Até que percebe. Talvez a pergunta não seja o quanto você está acumulando, mas no que você está se transformando enquanto acumula. Percebeu a diferença? Se tudo der certo financeiramente, se o reconhecimento vier, se os números crescerem, quem você vai... Perdão. Quem você vai ser quando isso acontecer? Quando o sucesso que você tanto espera, que você tanto almeja vier, quem você vai ser quando tudo isso chegar? Porque a riqueza, meus caros, a riqueza externa pode crescer rapidamente, mas o caráter é cultivo lento. E a alma não floresce sob pressa. Talvez a pergunta não seja o que você quer conquistar, mas quem você quer estar se tornando no caminho. Se essa reflexão encostou em algo aí dentro, me conta nos comentários. Em que área da vida você sente que precisa cuidar mais de sua alma? Deixa aí nos comentários que área da sua vida você sente que precisa cuidar mais da sua alma. Onde você precisa recobrar a tua essência. Se esse vídeo foi do seu gosto, se você gosta desse tipo de conversa,
mais honesta do que confortável, mais profunda do que apressada. Esse canal é um lugar para continuar pensando juntos. Esse foi mais o capítulo e a gente se vê.